Oiê, eu sou Priscila Bolsoni, enfermeira obstetra. Estamos aqui fazendo esse devocional para gestante. Tem sido um momento muito especial para mim de compartilhar um pouco das histórias que eu tenho visto, vivido, né, com Deus, na minha história com Ele. E tem sido uma honra para mim poder falar de Jesus, falar de Deus, e falar com vocês nesse momento tão especial, né, tão único que é gestação, parto, pós-parto, maternidade, família, Deus, Jesus, Espírito Santo. Então, continuamos firmes e fortes, estamos na 17ª semana, 17 semanas de gestação. Então, a palavra que hoje vou compartilhar com vocês faz parte de um devocional que eu estou escrevendo, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Então, eu tenho lido a palavra e Deus tem me dado aqui textos mesmos, reflexões, e essa palavra é muito legal, muito forte, e tá lá em Gênesis 7:1. Olha que palavra interessante. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nessa geração. E o que eu escrevi aqui no meu texto? As suas atitudes de hoje salvarão gerações ou destruirão. Gerar uma vida, dar à luz, cuidar, educar é uma missão dada por Deus e é difícil. Ninguém disse que ser mãe é fácil, mas também ninguém pode dizer que é ruim, como as pessoas dizem. É algo que dói dentro do meu coração é quando eu escuto uma pessoa que é cristã falar, quando eu falo assim, e você pretende ter mais filho? Deus me livre, né? Eu imagino como, se o meu coração dói, imagina o coração de Deus, né? É a coisa mais linda que tem é nós construirmos uma família, né? Nós termos filhos, isso é algo que está no coração de Deus. E aqui, tudo que é importante é difícil, gente. O nosso casamento é algo que a gente precisa cuidar, a gente precisa investir para que ele frutifique, para que ele sobreviva, né? É difícil, né? Ter um objetivo, um propósito, uma missão de vida é difícil. Então, tudo que a gente faz, mas o que é mais importante para o Senhor é a nossa família, é a nossa salvação, né? Então, isso dá trabalho, coisas que a gente faz que são importantes, são difíceis. Mas eu sempre digo uma frase para as minhas pacientes: é impossível sem Jesus, né? Noé, ele tinha um relacionamento com Deus, né? Por isso que Deus olhou para toda a terra e não achou nenhum justo sequer. E a família de Noé, eles não eram santificados como Noé buscava ter com Deus. Mas por causa dele, a família dele foi salva. A história de Noé é contada até hoje. E aí, olha só, imagina Deus falando de mim, de você, e falar assim: olha, eu tenho te visto como justo nessa geração. Porque cada vez mais a gente vai ser apertado para falar, ou para ser aquele cristão, é normal, é assim mesmo, as coisas mudaram, agora o mundo é moderno, né? Ou se você vai ser aquela pessoa justa que defende a palavra à risca, né? Que não muda o que está escrito aqui, né? Que não dá uma maciada na palavra para ela ficar suportável para as pessoas. Não é isso que Deus quer de nós. E a gente precisa se posicionar no lugar onde Deus olha para nós e nos vê como alguém que está buscando ser justo nessa geração. E não é justiça própria, né? Mas a justiça que vem de Deus. A gente só consegue essa justiça estando perto do Senhor. E aí, eu continuando aqui, eu coloquei, porque é impossível ser mãe e ser pai sem Deus, porque o filho é dele, a criação é dele, somos ajudadores de Deus. E isso tira um grande peso das nossas costas, né? Quando a gente pensa na responsabilidade que é ter um filho, né? Em tudo que isso traz para nós, às vezes a gente sente medo, a gente sente segurança, mas Deus tem tudo que a gente precisa. Eu falo muito isso no pós-parto, eu falo assim, olha, às vezes os pais estão ali meio perdidos com o choro e tudo mais. E eu falo para eles, olha, esse bebezinho é 50% você e 50% o seu marido, né? Ninguém vai saber cuidar melhor deles do que você. E quando a pessoa ela tem essa espiritualidade do cristianismo, né, que ela é uma pessoa cristã, eu falo para ela, o Espírito Santo, busque ele o tempo todo, peça ajuda, discernimento, peça entendimento, peça para ele te mostrar, para que você veja além daquilo que você está vendo, além do choro de um bebê,
para que você possa ver além de um estresse ali no ambiente, que você possa ver além, e o Espírito Santo pode fazer o seu pós-parto ser muito, muito mais leve. Então, aqui, ó, hoje eu trouxe para vocês, queria mostrar um pouquinho dessa. Tem muitas carteirinhas de pré-natal. Por que que isso daqui é importante? A parte nutricional da gestação é muito importante. Então, aqui, ó, tem um O, que é de obesidade, um S de sobrepeso, um A de adequado e um B, P de baixo peso. Então, por exemplo, se a gestante, ela começa aqui com o peso adequado, né? Ó, aqui a gente tem as semanas de gestação e aqui a gente tem o IMC, né? Que é uma continha lá de peso versus altura. Vamos imaginar que ela começou aqui no adequado, fiz um pontinho aqui, tá vendo? E aí, depois de um mês mais ou menos, ela deu uma subidinha, tá vendo? Ó? Ela subiu. E aí, quando ela vem na outra consulta, ela já veio aqui, ela subiu um degrau de sobrepeso. Então, isso aqui mostra o que pra gente? Isso não é um bom sinal, né? A gente espera que a gestante que começou no peso adequado, ela mantenha, né? Por exemplo, se a paciente começou no sobrepeso, que ela ou ela mantenha no sobrepeso ou que ela volte para o peso adequado, né? Ela pode emagrecer com o acompanhamento de uma nutricionista, né? A gente não pode ter uma paciente no sobrepeso que vai para a obesidade na gestação. Uma coisa que me deixa, assim, às vezes um pouco chateada. Isso é um resultado de uma cultura também. A mulher que tem obesidade, sobrepeso, ela aumenta muito o risco na gestação, muito mesmo. E aí, aumenta o risco de ter diabetes, aumenta o risco de ter hipertensão, hipotiroidismo e outras coisas. Mas essas são as três principais. E aí, às vezes, a gente vai perguntar para a paciente: você tem algum problema de saúde? Ela não, porque as pessoas acham que obesidade não é uma doença, e é. A gente não entender isso muitas vezes nos põe no lugar onde a gente não faz nada pela nossa saúde. Obesidade é uma doença, baixo peso também é uma doença. Alguma coisa está acontecendo nesse corpo, não está adequado à saúde, né? Precisa mudar o estilo de vida, precisa fazer alguma coisa para melhorar essa saúde, tá? A repercussão da obesidade sobre o bebê é enorme, gente. E muitas vezes a gente pensa que isso não tem nada a ver, que isso não é nada. E aí, quando você tem um bebezinho que nasce hipoativo com hipoglicemia, né? Hoje eu vi um vídeo da doutora Bruna Pitaluga, gente, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem o perfil dela, porque é libertador, é transformador. Recente eu tive um contato com uma gestante com 35 semanas com um bebê de 1 quilo, sabe? Uma restrição gravíssima de crescimento, um pré-natal mal feito. Ela estava acompanhando o SUS, depois ela foi para o médico particular e o médico continuou com o pré-natal igual que estava sendo feito antes, de baixíssima qualidade, para uma paciente que já tinha um histórico anterior de deficiência nutricional, de baixa, de ferro baixo, né? Então, essa restrição de crescimento, esse bebê foi gerado num ambiente altamente restrito. Isso é muito, 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 muito triste, né? Porque a informação ela está disponível para nós hoje. Então, precisamos na gestação ser mais ativa do que passiva, sabe? A gente pode mudar a história da nossa geração, porque esse versículo de Gênesis 7:1, ele não serve só para coisa física, espiritual, né, emocional, serve para tudo, né? Então, tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está plantando para Deus olhar para a sua geração e falar dessa semente, né, da Maria, dessa semente da Juliana, dessa semente da Camila, vai sair uma geração abençoada, né? Porque ela está gerando isso no mundo espiritual, no emocional e no mundo físico. Então, a gente precisa olhar mais para isso, porque a gente tem, gente, que nem eu vejo essa carteirinha aqui do SUS, por exemplo, ela tem várias informações aqui, são gerais, são, mas são transformadoras, pode salvar vidas, e muitas vezes ninguém olha, né? Por exemplo, a parte de onde eles escrevem aqui,
tem que estar preenchido, os antecedentes clínicos, obstétricos, tem que estar preenchido. Quantas mulheres vão ver se preencheram a carteirinha dela de forma adequada? A gente precisa ser mais ativa, a gente precisa se posicionar no lugar onde a gente toma conta daquilo que está acontecendo no nosso corpo, né? A gente não terceiriza. É muito comum. Teve um outro caso que eu entrei em contato também de restrição de crescimento, né? Que eu expliquei algumas coisas que podem acontecer, né? Que podem gerar restrição. Deixa eu tomar um golinho, gente. Que podem gerar uma restrição de crescimento. E aí a família, né, falou assim para mim: mas a gente confiou no médico, porque a gente confia, a gente não pode falar para o médico ou questionar o médico. Eu falei, pois é, isso é o que vocês acham, mas vocês podem sim, vocês podem pesquisar. Hoje em dia a gente tem informação na palma da mão, né? Eu desafiei, ela até ficou um pouco, às vezes, meio assim comigo, mas eu expliquei para ela, falei assim, eu não estou falando isso para culpar vocês de forma alguma, mas vocês já estão aqui, agora vocês já vão, né, já tem uma situação para resolução da gestação, mas vocês vão ter contato com outras pessoas. Sempre que você conhecer uma gestante, se ela puder, para ela ter um acompanhamento nutricional, quanto mais multidisciplinar for o acompanhamento da gestação, melhor é para essa mãe, para esse bebê. A gente não cuida só da mãe, gente. A doutora Bruna Pitaluga fala muito sobre isso. A gente precisa cuidar dos dois, da mãe e do bebê. Que na verdade o bebê, quando está dentro da barriga, ele é chamado de feto. Mas eu não chamo de feto, para mim é bebê, né? Então a gente, entendendo isso, a gente vai se responsabilizando, né, pelo cuidado, mas a gente também vai sendo ativa, a gente vai sendo participante dessa gestação. Uma coisa que colocou aqui, que eu achei interessante, é que pode agora começar a sentir ali os primeiros movimentos do bebê, né, que é uma coisa muito esperada, né, na gestação. E eu lembro, gente, eu falo que é tão incrível isso, porque eu lembro exatamente do dia que a Isabela mexeu, onde eu estava, como eu estava, o que eu estava fazendo. A sensação que foi de sentir ela mexer pela primeira vez foi muito legal. Então, com 17 semanas, o bebê tem 15 semanas de vida. Eu sempre vou falar isso para vocês, porque isso vai fazer muito sentido quando vocês chegarem lá pro finalzinho que dá aquela ansiedade. Ai, meu Deus, eu quero que essa criança nasça, né? Então, para vocês não chegarem lá no final da gestação desse jeito, ai, pelo amor de Deus, eu quero que essa criança nasça, eu não aguento mais, né? Que são palavras que devem ser evitadas no final da gestação. Vocês precisam trilhar esse caminho que a gente está construindo aqui, né? De entender por quê, quando, como, por que a gente está vivendo tudo isso, por que que é importante, por que que tem um tempo, por que que, na verdade, o bebê com 17 semanas tem 15 semanas de vida, né? Então, o bebê com essa semana, ele tem 100 gramas e pode ter até 12 centímetros da cabeça até as nádegas. Lembrando que a gente não está contando a altura da cabeça até o pezinho, né? Que é o que a gente faz quando o bebê nasce. A cabeça ainda grande está começando a ficar mais proporcional ao restante do corpo. Os olhos, ainda, embora ainda fechados, são muito maiores. Cílios e sobrancelhas crescem, ganham volume. Nos dedos aparecem miniaturas de unhas. Vocês conseguem imaginar, gente? 17 semanas é um bebê desse tamanho, assim, ó. E imagina o tamanho da unha. É desse tamanho. Ai, gente, não tem como ficar apaixonado por isso, né? Este é um período de rápido crescimento, porque começa a ser depositada a gordura sobre a pele do bebê. Olha que fotinha fofa de um bebezinho de 17 semanas. Tá vendo? Ele é bem magrinho, é praticamente pele e osso. Então, nessa idade gestacional, ele vai começar a juntar gordurinha. Por isso que a alimentação da mulher é tão importante. Não é gordura de fritura, de pastel, né, de coisas gordurosas, mas é uma gordura saudável para que esse bebê, quando nascer, ele tenha ali a gordura para ele manter a temperatura corporal, para os processos metabólicos que ele vai ter. O pequeno coração pode estar bombeando até 24 litros de sangue por dia. Agora o bebê já é capaz de ouvir sons fora do corpo da mãe e alguns barulhos até mesmo fazê-lo saltar, né? Ou seja, o bebê já toma aquele sustinho, né? Quando tem um barulho mais forte. Conforme ele exercita a respiração, o peito sobe e desce e os pulmões começam a exalar líquido amniótico. Então, não o crescimento, né, na velocidade da luz que eu falo que o bebê cresce muito rápido, eu acho muito importante a gente relembrar a questão dos 1000 dias, né?
Ontem eu fui dar uma palestra da iniciativa Hospital Amigo da Criança e tinha aproximadamente umas 45 pessoas na sala, ou mais, que eu não sou muito boa de quantidade. Mas olha que interessante, gente. Eu comecei a minha aula sobre hipogalactia, né, que é baixa produção de leite na amamentação, e eu comecei falando sobre os primeiros 1000 dias, né, porque a gente às vezes vai orientar da amamentação, mas fala assim, é importante amamentar, a gente fala ali de uma forma mais superficial, mas quando as pessoas entendem sobre os primeiros 1000 dias, né, que é o tempo de gestação mais 2 primeiros anos de vida do bebê, isso abre a mente delas, né, para entender o quão realmente é importante a gestação bem cuidada, o parto bem assistido e esses primeiros 2 anos de vida sem contato com coisa tóxica, sem açúcar, é o ideal. Né? Deem uma pesquisada sobre esse assunto. Gente, só 2 pessoas tinham ouvido falar sobre essa questão dos primeiros 1000 dias. Então, é uma informação que precisa ser falada e divulgada. Precisamos falar sobre isso de forma urgente, né? Então, desafio vocês a estudarem e lerem sobre isso, tá? Então, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela presença de cada uma que esteve aqui com a gente. Senhor, abençoa cada vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que elas possam sentir o teu amor, o teu cuidado. Deus, que elas possam cuidar do templo, Pai, que é o corpo delas, o templo do teu Espírito. Deus, que elas sintam um desejo, um incômodo, Senhor, para mudança no estilo de vida, para mudança nos hábitos, Pai. Muitas vezes a gente tem um paladar infantil, Pai, nós agimos como criança, a gente só quer comer aquilo que a gente gosta, Pai. E muitas vezes, mesmo estando grávidas, Deus, a gente não toma uma atitude de mudar a nossa alimentação, mesmo sabendo o quão importante isso é para o nosso bebê. E eu sei, Deus, que muitas vezes isso é resultado de feridas, de traumas, Pai, de ansiedade, Pai, né? Porque a comida, ela nos alivia, ela nos dá prazer. Mas, Deus, que o Senhor possa curar a alma de cada uma das irmãs, Pai, que estiverem aqui nesse devocional. Que o Senhor possa curar a mente, o corpo, a alma de cada uma delas. O Senhor tem poder, através da tua palavra, de alcançar juntas e medulas, Pai, em lugares que ninguém pode acessar, o Senhor pode. Cura, Senhor, cada uma delas. Restaura, Pai, a autoestima, Senhor, de cada uma dessas mulheres, Pai, que elas possam se olhar, que elas possam se amar, Pai, como o Senhor as ama. Pai, que elas possam sentir todo esse amor, Pai, todo esse cuidado, Deus, que deve se refletir, Pai, no nosso cuidado com a nossa saúde. Ajuda, Pai, cada uma de nós, Deus, a cuidar do corpo que o Senhor nos deu, Pai, que é uma árvore, Deus, frutífera, abençoada. Em nome de Jesus, Deus, abençoa cada uma delas, Pai, abençoa seus bebês, abençoa suas famílias, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, eu te louvo e te agradeço. Amém. Espero vocês, então, na 18ª gestação, semana de gestação. Tchau, tchau.